Recebendo hoje aqui Paulo Musi, porra, médico da medicina esportiva, ortopedista, médico tudo. Astronauta. Exatamente. Você sabe que no meu consultório a gente faz pelo menos 2 diagnósticos de câncer por mês, cara. Sério? Ué, chega um cara que eu nunca vi, 40 anos de idade, nunca treinou, hábitos alimentares horríveis, já fumou ou fuma, tem histórico de uso de substâncias. Você acha que eu vou pegar, colocar ele do lado do profissional de educação física? Meu, vai lá, treina lá aqui, vai estar tudo bem. Passa uma série pra ele aí, tá tudo certo. Mas passa uma brava pra ele cansar. Você mata o cara rapidinho. O quê? Puta que pariu. E ainda mais agora do que a gente está passando o pós-pandemia, né? Porque o Covid ele mudou muito o que é a natureza do exercício físico. Ele causa algumas... Eu tenho mais preocupação com o pós-Covid do que com o Covid. Né? E mesmo as formas brandas, né? Porque o que acontece? Você tem uma modificação do seu sistema inflamatório de forma completa. Então tem muita lesão miocárdica pós-Covid, né? E que você não detecta de exames comuns. Então, por exemplo, às vezes num ecodoppler, se não for uma lesão muito grande, aquilo passa despercebido. Então, o protocolo lá na clínica é para paciente que faz atividade física fazer um exame que chama strain miocárdico, porque ele avalia a deformidade do coração, como que o coração ele se molda para bater, porque na verdade a gente aprende na escola, né, que o coração bate assim, ventrículo, átrio. Só que não é assim. Como que você tira água de um pano, por exemplo? Você aperta ele ou torce? Torce. O coração torce também. É mesmo. Ele bate assim, vira. Exatamente. Dizem que o coração do corintiano é o que mais torce. Nossa, velho. Precisa conhecer um palmeirense, viu, cara? Porque olha, meu cunhado e a minha mulher... Mandou uma bobagem. Ele tá rindo, ele tá achando engraçado. Cara, você Ele precisa mandou uma conhecer... piadinha fraquíssima. Você precisa conhecer o meu cunhado e a minha esposa, velho. Você achou bom? Não. Por que você tá rindo? De nervoso. Acho que É que eu não pensei pra falar. é de nervoso, mano. O coração do corintiano é o que mais torce. Mas não fala isso na música. O velho. coração do corintiano. Não fala que é o que mais Doutor, torce. não me engano, meu coração é corintiano. Não tem a música, então por isso que eu falei. Entendi. Então, é o que mais torce. Deixa. Mas vamos Obrigado. seguir, desculpa, doutor. É que veio na mente, eu não freiei. Ai, velho. Essa torção do coração, o Covid fez o quê nessa? O que ele Ele atrapalhou? machuca o músculo lá dentro. E quando ele machuca o músculo, é como se o músculo cicatrizasse e endurecesse. Então, quando a gente pega o pessoal pós-Covid, o que a gente faz a avaliação? Uma das avaliações é fazer o strain miocárdico, é fazer esse exame speckle tracking. Essa Covid é uma desgraça. Cara, você acha que é só uma gripinha, mas não é, né, meu? A gente acompanha Tá 50 efeitos colaterais por conta dela. 50? Pra você ter uma ideia, 86% das pessoas, isso é artigo publicado, 86% das pessoas que tiveram Covid tiveram variação de quesitos de função psicológica. A gente está falando de ansiedade, depressão, transtorno ansioso misto, o que você imagina. Caralho, Bola, é velho. sério esse negócio, o pós. Está numa fase de atenuação do vírus, que está todo mundo pegando, porque você aumenta a infectabilidade, mas você diminui a gravidade. Sim, né? sim. Aí está todo mundo pegando. Só que esse pós, ele é uma coisa meio que não mudou tanto assim. Então a gente tem que rastrear esses 50 problemas. Tá em estudo ainda, né? Então a gente pega... Tá em estudo, né? O Covid ainda tá em desenvolvimento. sim. Ainda muito novo. É muito recente. É muito recente. Muito novo, né? Então a gente tem acompanhado, por exemplo, massa óssea, paciente nosso que tinha alteração de massa óssea, ele teve regressão de massa óssea no período. Cara, foi uma coisa bem difícil. E pra gente que lida com exercício, por que foi mais difícil? Porque de uma hora para outra, vamos fechar a academia. Para as pessoas que treinam, ficar sem treinar é uma situação patológica. Para você ter uma ideia, o cara que treina, depois de 14 dias sem treinar, ele dobra a quantidade de gordura visceral, que é a gordura que você fica entre os órgãos. E essa gordura, ela gera inflamação. Mas você diz o cara que treina profissionalmente? Não. O cara que treina. Pra você ter uma ideia, se você só caminha, o cara que faz uma caminhada, quando ele para por 2 semanas já é o suficiente para ele dobrar a gordura visceral. Qual que é o problema disso? Porque você fala de gordura, a pessoa pensa que é uma coisa estética, não é. Gordura visceral, ela gera inflamação quando ela é acumulada. Quando você gera essa inflamação sistêmica, é como se o organismo ele percebesse uma agressão. Quando ele percebe uma agressão, ele se molda para essa agressão. E o que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, gera resistência à insulina.
E se você perdura isso por muito tempo, você fica numa situação que você pega um cara que era extremamente saudável e você coloca ela numa condição de falta de saúde. Existe uma situação que é a capacidade de fazer mais diagnóstico. Isso interfere no quanto você tem de tratamento. Entenda, hoje a gente tem uma capacidade de diagnóstico muito maior. Né? Se você for, de repente, para um lugar distante do Brasil, está longe de um centro médico, que tenha pouco recurso, né? Você não consiga fazer, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de intestino. Você não consegue, porque você não tem recurso. Você não tem como fazer os exames, enfim. Agora, você está em São Paulo, você mora em São Paulo, ou você mora no Rio, enfim. Você está em grandes centros urbanos de medicina de excelência e que, no final das contas, você vai, né, ter uma chance muito maior de fazer isso. Você tem laboratórios à disposição, você tem métodos diagnósticos à disposição. Mas o que também existe? Existe o que é o aumento de doenças baseadas em inflamação. E doenças baseadas em inflamação, né, aquelas doenças que colocam o nosso corpo em prontidão. Entenda, tem duas palavras que eu não gosto, né? Estresse, que às vezes a gente fala estresse, parece aquela coisa, isso é uma virose, passou. Isso é estresse. Cara, estresse tem um peso muito grande, significa você está sofrendo por um problema causado por uma inadequação entre a capacidade sua de vivenciar uma situação e a energia que você tem para isso. Pode ser físico, pode ser psíquico, tá? Pode acontecer no exercício, a gente chama de overtraining. Pode ser psíquico, né? E aí tem a manifestação psiquiátrica que vai aparecer de acordo com a sensibilidade daquela pessoa. O seu corpo ele entra numa situação de emergência e sim, você tem uma disrupção, né? Que talvez seja o nome mais adequado para isso. Né? Qual o nome? E disrupção. Disrupção. Uma falha na função. Vocabulário, Bola. Boa. Uma disrupção. Uma disrupção. É um pré-colapso. É um pré-colapso. Ok. Pode ser. Disrupção. E quando você tem uma situação assim, o seu corpo, ele perdido, ele começa a produzir anticorpos. Sim, para defesa. E um dos lugares, por exemplo, que mais a gente vê essa alteração, por exemplo, é na alimentação. Você acha que você come saudável? Você acha que alguém hoje come alguma coisa saudável? Acabei de comer um beirute. Deve ter gente que come, eu não sei. Come gostoso, mas não digo saudável. Uma pequena minoria deve comer saudável, sei lá. Sim, né? O que Agora, é comer saudável? Que é uma discussão gigantesca. Comer alface, só comer alface. Aí tô comendo saudável. Porra, vai ficar com cara de tartaruga. Essa não discussão é muito complicada, por quê? Porque você tem o comer saudável físico, você tem o comer saudável mental. Por exemplo, comer brigadeiro é saudável? Acho que não. E se eu te falar que a menina que tinha obesidade, por exemplo, né, ela conseguiu controlar a forma dela se alimentar, ela não tem mais compulsão, ela tem controle alimentar total, e aí ela está na festa de aniversário de uma amiga que ela gosta demais, e que todo mundo está feliz e está comendo brigadeiro. E aí? Comer um brigadeiro é saudável? Sim. Pelo menos comer um brigadeiro. E uma caixinha? Pode ser saudável. Pode ser saudável. A resposta é essa. Você não pode comer 10 saudável, brigadeiros todo dia. Porque ela está vivenciando uma experiência e compartilhando. Você está dizendo o seguinte: psicologicamente a priori é a felicidade. Aí boa energia, good vibes. Ajuda muito. A gente pode olhar desse jeito, mas a saúde mental, por exemplo, se ela não fosse comer esse brigadeiro e ela ficasse angustiada, essa angústia não é saudável. Não. Tem toda a razão. Se você tem um brigadeiro não vai matar, não vai comer 1 quilo de brigadeiro. Exato. Mesmo que você coma alimentos saudáveis, se você comer cada hora num horário, o teu corpo ele entende o quê? Nos momentos onde você não tem energia, que ele tem que se preparar para reservar. Por quê? Porque você passa por carências energéticas. E, cara, o que é a pior coisa que você pode fazer pro seu corpo? Fora ficar doente, né? Fora entrar em contato com um patógeno. É você tirar a energia dele. Então, quando você fica sem energia... Por isso que eu não faço exercício. Então, mas, cara... papai? Mas você sabe... Tirar energia, choca no peito também, né? Não tirar energia. Mas, Bola, você sabe onde você gasta 50% de tudo que você consome no dia? Não. 30% é no seu cérebro, 20% é só mantendo a homeostase do seu músculo. Cara, 50% que você consumiu, já foi. Entendi. Então, você não tem controle por quanto você gasta. Se achar que tirar o exercício resolve o problema... piora o problema. Porque o exercício, pelo menos, o músculo ativado, ele funciona como se fosse o controle dessa mesma inflamação que a gente falou. O que é o exercício importante? Né? O exercício bem dosado. Né? E aí a gente entra numa outra questão, amigo meu, Douglas Pop Marinho. Vamos tentar botar no 80% aí. Vai. Vamos botar no 80%, Isso, mas o que ele fala? Ele fala o exercício prescrito e acompanhado por profissional de educação física. Ele tem razão, tá? Mas
Tem isso. Então vamos Tá, falar dos não, 80%. tava zoando, mas vamos embora. Primeira coisa, horário. Teu corpo reage muito bem com horário. Tá? Pode ver que se você dormir todo dia às 9 da noite, se você esperar até às 11, você passa mal. E se você tentar dormir às 7, você não consegue. Quando você começa a comer, por exemplo, almoçar todo dia meio-dia, você vai ver que 11h30 você tem fome. E você percebe mais que se você não come e dá umas 2 da tarde, a fome passa. Passa. Você sabe o que é isso? É o teu organismo liberando uma quantidade maciça de hormônio para equilibrar o seu sistema energético, para poder fazer com que você consiga resistir sem essa energia que você consome. Mau sinal, você está engordando, perdendo músculo e ganhando inflamação. Tá. Então, primeira coisa, horário. O que você vai treinar? E o treino da alimentação, em primeiro lugar, é logística. Tá? Porque se todo mundo tivesse o que devesse comer na hora certa, todo mundo fazia dieta. Sim. Por isso que hoje os nutricionistas, eles se preocupam no seu comportamento. Não adianta ele entregar para você um papel e falar, ó, faz o que está escrito aqui. Come isso, é. Toda dieta no papel é perfeita. Então, a primeira coisa é acertar o horário. Por quê? Porque se você não consegue acertar o horário de comer, você nunca vai conseguir resolver a tua alimentação. Segunda coisa, a alimentação, você já decide